Olá a todos, eu me chamo Letícia Cláudia da Silva e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Otimização Estatística da Produção de L-Esparaginase pelo Fungo Endofítico Cunningamela equinolata PA3S12MM. O meu orientador é o professor Dr. Alexandre Mahler e eu faço parte do Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas da UniOeste Campus de Cascavel e participei do programa PIBIC. Então, para introduzir o trabalho, eu trouxe um pouco sobre o aminoácido L-asparagina e a enzima L-asparaginase, que é o objeto de estudo. A enzima ela catalisa a degradação da aminoácido asparagina em ácido aspartico e amônia. E justamente devido a essa ação, a L-asparaginase ela é utilizada na área médica para o tratamento de leucemia linfoblástica aguda, ou LLA, na forma de injeção intravenosa. Isso porque as células cancerígenas elas não são capazes de produzir asparagina, já que elas carecem da enzima asparagina sintetase, sendo dependentes então da asparagina extracelular. Assim, ao degradar a asparagina, as células anormais elas têm o seu metabolismo interrompido e acabam morrendo. E como células saudáveis elas têm a enzima asparagina sintetase, essa falta do aminoácido extracelular não as afeta. Então, o tratamento com a L-asparaginase ele atinge apenas as células cancerosas, sem prejudicar as células saudáveis. E a L-asparaginase ela pode ser obtida de vários seres vivos, como fungos e bactérias. Porém, enzimas obtidas a partir de fungos, quando usadas como medicamentos injetáveis, elas são menos imunogênicas, ou seja, elas causam menos efeitos tóxicos no organismo, porque fungos são mais próximos dos seres humanos do que as bactérias na cadeia evolutiva, logo suas moléculas são menos estranhas a nós. E o fungo utilizado no estudo, que é a Cunigamela equinolata, ele é um produtor dessa enzima, e ele pode ser visto aqui nessa foto, então ele tem um micélio bem branco e aveludado. E para otimizar o cultivo desse fungo com o objetivo de aumentar a produção enzimática, pode-se utilizar ferramentas estatísticas, como o delineamento Plact-Burman e o delineamento do composto central rotacional, o DCCR. E aqui na imagem nós temos um exemplo de gráfico de superfície de resposta feita a partir de um DCCR. Então, o objetivo geral desse projeto constituiu em realizar a otimização da produção da enzima L-asparaginase produzida pelo fungo, Cunigamela equinolata PA3S12MM, e os objetivos específicos foram realizar o screening e fermentação submersa das variáveis temperatura, concentração da fonte de carbono e da fonte de nitrogênio, suplementação de aminoácidos e tempo de cultivo. Também analisar quais variáveis são relevantes para a produção da enzima pelo fungo e avaliar a interação entre as variáveis relevantes para a síntese da enzima pelo fungo de modo a maximizar sua produção, visando sua aplicabilidade na indústria farmacêutica. Então, no material e métodos, primeiramente foi feito um delineamento Plact-Burman com 12 ensaios com 3 pontos centrais, e nesse delineamento foram usados 7 variáveis independentes, incluindo pena de galinha, glicose, asparagina, prolina, arginina, temperatura e tempo de incubação em horas. E destaca-se que a pena de galinha, aqui utilizada como fonte de nitrogênio, ela é um resíduo agroindustrial. Então, o fungo consegue utilizar esse resíduo para produzir a enzima. E isso é muito vantajoso, porque dá um fim diferente às penas, que seriam normalmente descartadas. Então, o cultivo foi feito de forma submersa e estática, com o meio de cultura sendo Kizapec modificado, modificado justamente com essas 7 variáveis aqui, variando em concentração, tempo de incubação, temperatura de incubação. E após o cultivo feito de forma estática e submersa, o meio de cultura foi filtrado e foi obtido o extrato bruto. E a partir do extrato bruto foi feita a dosagem da atividade enzimática com reagente de Nessler, e a partir dessa dosagem enzimática foi feita a confecção do gráfico de Pareto, que determinou as variáveis significativas estatisticamente para o estudo. E, como tendo uma vez essas variáveis estatisticamente relevantes, foi feito o DCCR com as mesmas. DCCR com 3 pontos nos 3 repetições do ponto central, 8 pontos axiais e 27 corridas. Então, o DCCR ele também foi incubado na forma de cultivo submerso estático, 28 graus por 120 horas. E após a incubação, então, o cultivo também foi filtrado e foi obtido extrato bruto, que novamente foi dosado para verificação da atividade enzimática com o reagente de Nesle. E, por fim, uma vez obtida essa atividade enzimática, foram confeccionados os gráficos de superfície de resposta. Então, aqui seguindo com os resultados da discussão, primeiramente nós temos aqui uma tabela demonstrando como o ensaio do Plact-Burman resultou. Então, aqui nós temos as 15 corridas, aqui as variáveis e aqui a atividade enzimática em unidades por ml que foi obtida em cada corrida. Então, aqui fora do parênteses nós temos os valores codificados e dentro do parênteses os valores reais. No caso dessas variáveis referentes à porcentagem delas no meio de cultura, aqui temperatura em graus Celsius e tempo de incubação em horas.
E nós podemos ver que a corrida com maior atividade foi a corrida 2, que teve 5,322 unidades por ml, que é uma atividade bem alta se comparar com a corrida de menor atividade, que foi a corrida 11, com 0,360 unidades por ml. E também é uma atividade alta se comparar com a literatura. Por exemplo, Cardoso, em 2018, ele também fez uma otimização estatística com PB para a produção de L-asparaginase, e ele também usou um meio de cultura contendo resíduo agroindustrial. Porém, ele alcançou uma atividade máxima de apenas 0,31 unidades por ml. Então, seguindo aqui, nós temos o gráfico de Pareto, que foi confeccionado a partir do PB, e com ele nós podemos ver que as variáveis que ultrapassaram o p-valor aqui, elas são estatisticamente relevantes para a produção da enzima pelo fungo. No caso, nós temos glicose, temperatura, prolina e pena de galinha. Porém, temperatura teve uma influência significativa negativa, então apenas as positivas foram utilizadas para a confecção do TCCR, incluindo glicose, prolina e pena de galinha. Então, a partir do gráfico de Pareto, e tendo as três variáveis significativas, que foram pena de galinha, glicose e prolina, para a produção da enzima pelo fungo, foi feito o DCCR. Porém, os resultados que foram obtidos, eles não foram muito bons, tanto da atividade enzimática quanto os gráficos de superfície de resposta. E por isso nós modificamos as três variáveis utilizadas. Então, mantivemos a glicose, porém, colocamos aspargo e asparagina no lugar da prolina e da pena de galinha. Isso foi feito com o objetivo de melhorar ainda mais a produção enzimática e obter gráficos de superfície de resposta mais satisfatórios do que os gerados anteriormente, por isso que as variáveis foram modificadas. Então, aqui nós temos o resultado do DCCR. Fizemos 17 corridas, aqui então valores codificados fora do parênteses, valores reais dentro do parênteses das três variáveis, e aqui a atividade de L-asparaginase obtida. A corrida 6 foi a corrida com maior atividade, de 8,104 unidades por ml. E esse valor de 8,104 representa um aumento de 26,6 vezes de aumento de atividade enzimática, se comparado com a corrida de menor atividade, que também foi de 0,305 unidades por ml. E, por fim, a partir do DCCR foram feitos os gráficos de superfície de resposta, que tiveram o objetivo de comparar as três variáveis entre si para verificar se elas interagiam de forma positiva ou não. Então, primeiramente, aqui no gráfico 2A, nós temos que, conforme as concentrações de glicose e aspargo aumentam no meio de cultura, maior é a atividade enzimática. Já na figura aqui 2B, nós podemos ver que nas maiores concentrações de glicose e asparagina combinadas, a atividade da enzima ela é a maior. E por fim, aqui no gráfico 2C, podemos perceber que a concentração de aspargo ela não influenciou a atividade enzimática. O que mais importou foi a asparagina, a concentração de asparagina, contanto que ela estivesse alta, a concentração de aspargo não era tão significativa. E na literatura nós podemos ver que IAP e colaboradores, em 2021, eles utilizaram Fusarium para a produção de L-asparaginase e fizeram um DCCR, porém com o DCCR eles verificaram que a glicose era uma variável significativa, porém ela tinha um efeito negativo na produção da enzima pelo fungo. Então a gente pode perceber que a glicose foi uma variável significativa tanto para o Fusarium quanto para a Coningamela, só que para o Fusarium ela teve um efeito negativo, enquanto que para a Coningamela o efeito foi muito positivo. Conclusões, então, conclui-se que o fungo Coningamela equinolata PA3S12MM, ele tem o potencial para ser uma nova fonte de produção da enzima L-asparaginase, uma vez que a otimização estatística foi eficiente e obteve-se maiores quantidades da enzima. Assim, destaca-se como os fungos são uma boa fonte de exploração para a produção de biomoléculas, principalmente se tratando dessa espécie inovadora. E, por fim, eu gostaria de agradecer ao meu orientador e à UniOeste por todo o suporte oferecido durante a pesquisa e também à Fundação Araucária, CAPES e CNPq pelo incentivo. Muito obrigada pela atenção.